A lição 13, vocês se lembram da lição de ontem? Na lição 12, né, de ontem, eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. E hoje a lição 13 a frase, né, um mundo sem significado gera medo. Como chega essa frase para vocês? Um mundo sem significado gera medo. Na verdade, né, não existe um mundo sem significado. A gente está vendo, né, desde a primeira lição até agora, que a gente sempre significa, né, as coisas. Então, tudo que a gente vê, a gente dá um significado para aquilo. O desconhecido, o que a gente não tem condições de significar, muitas vezes passa despercebido, né, desapercebido para a gente. Lembra da história, né? Que quando as naus dos portugueses chegaram aqui, os índios não viram, só foram ver quando chegaram muito perto. Por quê? Porque eles não tinham insumo cognitivo para ver o que estava acontecendo. E depois dessa explicação é que eles passaram a ver. Então, assim, a gente sempre significa as coisas. Então, por que um mundo sem significado gera medo? Essa ideia, né, gera medo. Para a gente entender melhor essa ideia, eu vou ter que falar para vocês de três conceitos: de ego, essência e máscara. O que é cada um desses conceitos, né? Começando pela essência, a essência é a nossa parte divina. É o que a gente traz já com a gente, né? Como essência, que traz, são os atributos, né, divinos que a gente traz conosco. Então, eu gosto muito da ideia, né? Nós somos pontos de luz. Todos nós temos um Deus, né? Uma luz divina dentro de nós. Ou seja, nós temos atributos divinos. Como quando Deus diz, né, que como que é aquela parte, né, da Bíblia, que nós somos imagens semelhantes, né, semelhança de Deus, porque nós somos, né, um pedacinho de Deus. O Padre Domingos sempre fala, né, o Deus fora e o Deus dentro. Então, eu tenho Deus dentro de mim. Essa é a minha essência. E Deus tem inúmeros atributos e nós também temos, mas cada um de nós traz mais uma coisa que isso vai levar a gente se expressar no mundo, né? A gente mostrar para o mundo a nossa essência. E se a gente juntar todos, né? Cada um de nós representa um pedacinho de Deus, né? Cada um vai expressar alguma coisa, algum atributo de Deus, né? Em maior ou menor grau. Então, essa é a nossa essência, né? Então, são nossos atributos de Deus. Quando a gente nasce, a gente começa a viver e ter contato com o mundo, a gente começa a ser ferido em nossa essência. Isso é um processo natural. E o ego se protege. E para proteger a nossa essência, a gente cria uma máscara que é a nossa força, né? Que é o nosso jeito de ir para o mundo sem defendendo, né, a nossa essência, o que a gente tem de melhor dentro de nós. Então o nosso ego, né, ele cria essa máscara para nos defender. Então, quando eu digo, né, quando eu tenho assim, o mundo sem significado gera medo, ele diz assim, aqui, né, no livro. O reconhecimento da falta de significado desperta intensa ansiedade em todos os separados.
representa uma situação na qual Deus e o ego desafiam um ao outro quanto à autoria do significado que deve ser escrito no espaço vazio que a falta de significado provê. Quer dizer, quando a gente faz esse exercício, né, um mundo sem significado, então provê, lembra do espaço vazio que eu falo que a meditação gera? Então vai gerar um espaço vazio para você dar uma nova significação para o mundo. Só que daí isso gera medo, porque ele fala assim que isso vem assim, que é na qual Deus e o ego e Deus, né, se desafiam para dar o significado. Deus e o ego significa o quê? É a nossa essência e o nosso ego. Como aquilo vai ser significado? Vai ser significado pelo nosso ego ou vai ser significado pela nossa essência? E quando gera medo, por quê? Porque conforme a gente vai vivendo, toda vida que a gente tem um medo, a gente significa aquilo a partir do medo. Que esse significado é justamente, né, para a gente se defender. Ou seja, o ego, ele significa as coisas a partir do medo que é para a gente se defender. Então, nós nos colocamos sempre na defensiva. E você sabe, né? Quando a gente está na defensiva, a gente constrói muito pouco, a gente consegue fazer muito pouco, porque a gente está sempre com o freio de mão muito puxado, né? Porque se a gente tem medo, a gente não avança para nada, não avança no nosso relacionamento, não avança na nossa profissão, não avança nos nossos projetos, a gente está sempre com medo, né? Se refreando. A Manu estava dizendo aqui que temos medo do desconhecido. Exatamente, a gente tem muito medo do desconhecido, mas o medo do desconhecido provém de coisas conhecidas. Quando a gente tem medo, é porque alguma coisa que a gente viveu muito parecido com aquilo, ou com a nossa imagem daquilo que a gente faz, isso gera o medo, porque a gente tem medo do resultado que aquilo pode dar. A gente infere, né, o desconhecido para alguma coisa. A gente pega aqui, ó, o desconhecido, coloca em alguma coisa que a gente já conhece, já vivenciou, já sabe o resultado, e isso gera medo, certo? Então, por isso que o desconhecido a gente gera medo. E gera medo em todo mundo igual? Não, não gera medo em todo mundo igual. Por quê? Porque vai depender da experiência de vida. Então, como eu tenho dito todos os dias, né, aqui nas lições, a gente vem tentando desconstruir o mundo significado através dos nossos medos. Então, esse é o objetivo das lições, a gente conseguir ver as coisas de uma nova perspectiva, que é diferente, né, do nosso medo. Por exemplo, a gente vê através da nossa essência. Vera, todo mundo tem medo do novo, do desconhecido. É difícil, né? Porque é difícil a gente não buscar, né, associação. Quando a gente se depara com o novo, a gente sempre vai buscar na nossa mente, nas nossas caixinhas aqui, né, do conhecido, alguma coisa semelhante, que é para a gente encaixar, né? Que o novo significa ter que lidar com o desconhecido, né? Realmente é assustador. Então a gente vai sempre buscar alguma coisa, né, para a gente comparar, para a gente assimilar, para a gente encaixar, para a gente ter, né? E esse é uma grande questão, porque a gente acaba, né, quando a gente encontra alguma coisa parecida, a gente dá a mesma resposta que a gente sempre deu, né? Então, a importância de a gente ver, né, a mesma coisa sobre vários ângulos. Bom dia para quem está entrando agora. Então, a lição de hoje, como que a gente vai fazer, né? Então, a gente vai fechar os olhos, pensar nessa frase, né? Um mundo sem significado gera medo. É o desconhecido, né? Que é alguma coisa que a gente ainda não significou.
E aí a gente vai abrir nossos olhos, do mesmo jeito que a gente faz, olha em volta, né? E a gente vai dizer essa frase, né? Eu estou olhando para um mundo sem significado. Então eu vou passar 1 minuto olhando vagarosamente para as coisas, para tudo que eu vejo nesse minuto e repetindo essa frase. Eu estou olhando para um mundo sem significado. Eu estou olhando para um mundo sem significado. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para mim mesmo que aquilo não tem significado e eu posso dar um significado novo. E no final, a gente fecha os olhos de novo e conclui. Um mundo sem significado gera medo. Gera medo porque eu penso que estou em competição com Deus. Então aqui o Deus, né, é o Deus que está dentro de mim. Então o ego gera medo. O ego tem medo. E quando eu digo que um mundo está sem significado, eu gero medo, por quê? Porque o meu ego e a minha essência estão em competição. Então, a ideia que eu gostaria assim, de trazer, né, que eu queria trazer do meu entendimento sobre esse texto, é como que a gente já nasce com uma essência e com uma capacidade divina para significar o mundo a partir da nossa essência. Só que para defender essa essência, para proteger essa essência, porque a gente tem medo, né, de perder, quando a gente começa a viver e começa a sentir, né, as necessidades, começa a sentir o que a gente não começa a sentir as dores, né, do mundo, que não existe vida sem dor, né? Desde dentro do útero a gente sente desconforto. Então, quando a gente começa a sentir os desconfortos do mundo, a gente começa a começa a dar outro significado, não a partir da nossa essência, mas a partir do nosso medo, que é para defender essa essência. Certo? Então, vamos trazer essa ideia, fazer essa lição e abrir uma lacuna, abrir um espaço na nossa mente, no nosso cérebro, para que a gente possa, né, começar a vislumbrar, olhar para o mundo e dar significados a partir da nossa essência, ou seja, a partir dos atributos divinos, né, que nós trazemos dentro de mim. Não é um Deus fora, é um Deus dentro. É aquilo que eu trago de mais divino, né, dentro de mim para expressar nesse mundo. Né? E por medo de perder isso, a gente cria uma máscara, o nosso ego cria uma máscara e a gente passa a viver através dessa máscara. E quando essa máscara é útil, eu não estou dizendo para você tirar e jogar fora. Não, isso não seria bom. Por quê? Porque muitas vezes na vida a gente vai precisar dela. Porque a gente tem que se deslocar esse mundo, né? Esse mundo a gente precisa se defender de muitas coisas. Mas a gente não precisa estar 24 horas com a nossa máscara. A gente não precisa usar essa máscara para nós mesmos. Então, a gente tem momentos que a gente pode ir para a nossa essência, né? E significar o mundo para nós. Em algumas vezes para o outro. A gente não precisa, a gente tem que usar essa máscara como um recurso para nós, é um recurso a ser utilizado, não é um estilo de vida, certo? Então, já são 7h22, eu tenho uma consulta marcada 7h30, então vamos colocar a nossa meditação, né, pra gente meditar aqui os 10 minutinhos. Quem quiser fazer uma pergunta sobre esse tema, eu vou tentar deixar gravado, né? Ontem ficou gravado, mas não consegui gravar depois a tela porque sumiu do Instagram. Então, eu espero que hoje não sume, que eu consiga gravar. Mas vou tentar, né? Deixar gravado lá no Instagram. Se você tentou atrasado, volta lá e vê, né? Que a gente, o que nós falamos no começo, né? Que eu acho assim interessante você ver desde o início, né? O que foi conversado. Vamos meditar? Então sente,
Aí, alinha tua coluna, respira. Respira fundo e vamos fechar os olhos, meditar. Pense na tua palavra, no seu mantra e vai repetindo mentalmente. Você inspira, pensa em uma palavra, expira, pensa na outra. Se vier alguma distração, algum pensamento, simplesmente acolha, deixa ele passar e volte, traga a sua atenção novamente para a inspiração e para a expiração, para o mantra.
Abrindo os olhos, abre e fecha a mão, se alonga um pouquinho. Tudo bem? Agradeço a cada um de vocês que estão comigo, né? Que estão participando desse projeto. Desejo um ótimo sábado, aleluia. E espero vocês às 3 horas para participar da nossa live, né? Minha com o Glaucio, que vamos estar fazendo aqui no canal. Françoise, a gente está saindo, que a gente terminou agora, mas a reprise vai ficar e você pode ver a reprise. Ó, tem 10 pessoas aqui comigo ainda, né? Então, pelo menos 10 pessoas na live à tarde, né, com o Glaucio. E se vocês, cada pessoa puder trazer uma, né, nós já seremos no mínimo 20. Eu agradeço a cada um de vocês, tá? Um beijo e um ótimo sábado. Tchau!